Galera, primeiro ponto que é importante, antes de entrar no mérito das estratégias argumentativas, é pensar em apontar, e pontuar principalmente, as estratégias de estudo que você tem para produzir uma redação com qualidade. Como é que você faz para fazer uma estratégia, um texto estratégico com qualidade, desenvolver uma dissertação com qualidade e até evoluir no processo gradativo, que é realmente de uma maneira muito paulatina esse desenvolvimento, essa melhora, essa amplitude da qualidade do processo de desenvolvimento textual. Como que a gente faz no final das contas? Bom, o primeiro passo é entender que, no meu ponto de vista, de acordo com a metodologia inclusive da Corrija-me, nós temos 4 pilares fundamentais para obedecer, sequencialmente inclusive, e é cíclico o negócio, ele sempre se repete. Quais são? Você tem que ter uma leitura produtiva. Quando eu falo de leitura produtiva, eu não falo de ler os textos motivadores, eu não falo de você ler alguma reportagem meramente, eu falo de você fazer a manutenção da leitura em todos os âmbitos, né? Você que está tendo aula de sociologia, filosofia, arte, atualidade, de história, geografia, então a gente tem que ficar muito antenado com esses conteúdos que os professores acabam administrando. Quando você ouve, escuta, anota algum dado, uma informação que o professor transmite, isso também é leitura. Então leitura, quando a gente fala de todo o tipo de leitura que pode ser produtivo. Quando a gente fala de leitura produtiva, uma leitura que tem um viés de ser utilizado em algum momento, captado e utilizado em algum momento de uma maneira produtiva na sua redação. Então a gente tem que garantir que haja uma leitura constante. Para quem não lê muito e gosta bastante de escutar a informação, eu recomendo vocês sempre se inscreverem e assinarem um podcast. Eu adoro alguns podcasts, depois eu posso recomendar alguns para que vocês possam acompanhar esses conteúdos todos e fazer a manutenção realmente desses conteúdos, dessas informações, manter-se sempre antenado. Esse é um ponto fundamental, ler constantemente. Você tem que ter uma teoria redacional. Essa teoria redacional que eu falo é conhecer mesmo as estratégias de montagem, construção textual, e é justamente aquilo que a gente vai fazer. Hoje, nessa aula especificamente, a gente vai tratar de estratégias argumentativas e falar de estruturas possíveis para uma boa estratégia. Isso é teoria redacional, reconhecer o que é uma dissertação, saber de vários mecanismos argumentativos para você desenvolver coerentemente um pensamento, uma argumentação, tudo isso é teoria redacional. É a teoria, no final das contas, só e somente a teoria. Mas a teoria isoladamente não funciona. Então aí vem a questão prática, né? A prática é executar as estratégias que você aprendeu a partir dos conteúdos teóricos, de acordo com um tema que você escolheu ou que o professor de repente passa para você, exigiu que você faça, ou uma prova, por exemplo, e aplicar esses conhecimentos na prática mesmo, na estruturação dessa redação. E o último, galera, e muito importante, pilar sustentatório desse processo todo de evolução, é a correção profissional da redação. E aqui a gente está para isso, né? A Corrija-me conta com a plataforma de correção de redação especializada em dar esse feedback o mais rápido possível para vocês com profissionais gabaritados. Então a ideia da Corrija-me é fazer com que haja esse feedback. Uma vez que você execute todos esses pilares e receba o feedback, você começa o ciclo novamente. E em cima do feedback do corretor, em cima da leitura crítica que você faz desse feedback, aperfeiçoando aqueles dados e detalhes que ele havia passado para você, às vezes não todos de uma vez só, mas progressivamente selecionando alguns e melhorando cada vez mais alguns pontos fundamentais, você vai evoluindo a cada nova produção. E tudo isso com um ciclo, ao meu ver, de no máximo 2 semanas. Se o ciclo puder ser de 1 semana, sempre 1 semana, toda semana produzir redação, isso é muito fundamental, tá? Porque você mantém o hábito e a constância, o hábito da construção redacional te obriga a manter uma constância do hábito de leitura, da constância do hábito de consulta teórica, e assim você com certeza vai avançar nos seus estudos. Isso é fundamental, pertinentíssimo, ok?